territorial, né, de estarem todos agrupados no mesmo espaço, compartilhando da clínica ampliada, troca de saberes, profissionais de diferentes áreas. Então, o CER4 ele vem, né, como uma resposta às demandas da população, da luta da pessoa com deficiência, da luta dos trabalhadores da saúde, né, para que a gente pudesse implantar esse serviço em Foz. Não foi fácil, né, quem é daqui sabe, foi uma luta, a obra ficou embargada, né, ficou alguns anos fechado, e aí a gente teve alguns problemas de estrutura quando foi inaugurado. Então, esses desafios precisam ser colocados, né? A gente não está falando de um equipamento que vem para resolver todos os problemas com relação à atenção à saúde da pessoa com deficiência, embora, né? Ai, tô nervosa, dá para perceber? Fiquei ansiosa. Embora é de senso comum, né, que o CER4 tenha que atender, e é para esse fim que ele foi criado, as questões relacionadas à reabilitação da pessoa com deficiência. É importante dizer que nós não somos o único equipamento, né? A gente tem uma rede que está em constante construção, né? A gente tem aqui representantes dos nossos parceiros, né? A PAI, a CDD, a PASF, Viva Bia, Nosso Canto, todas as instituições que, sem elas, a gente não conseguiria trabalhar, né? Então, é importante dizer que quando cobram muito da gente, né, o nosso desafio maior é fazer, disseminar, né, a ideia de que nós somos mais um equipamento e não o único equipamento. Que a pessoa com deficiência vai passar pelo CER4, ela não vai ficar no CER4, né? A fala do André foi bastante pertinente quando ele disse a sociedade. Então, assim, a gente ouve muitas, mas na saúde, estou falando, né? Pessoa com deficiência é lá no CER4, né? É problema do CER4, já ouvi, viu, gente? Problema do CER4. Né? Então, a gente precisa desmistificar, acho que realmente, para nós, e eu estou falando de ouvir dentro do hall de pessoas que trabalham com essa população. Eu não estou falando de pessoa que não teve acesso à informação, ou que não é conhecedora, enfim. Então, o desafio é a gente desconstruir e construir, né, no âmbito do atendimento, o que a gente está querendo, né? Leonardo falou bem que a gente tem muita legislação, né, mas as legislações elas são criadas com uma finalidade ideológica, política, né? Então, a gente precisa dizer também que se a gente quer manter algumas legislações vigorando, né? Alguns posicionamentos e tudo mais. Agora eu vou para a apresentação. Muito bem. Então, o CER4, ele é um equipamento, um dos que compõe a rede de atenção à pessoa com deficiência no âmbito do SUS, né? Ele tem por objetivo, então, oferecer qualidade diagnóstica, tratamento de reabilitação, através de uma equipe multidisciplinar e que trabalha de maneira interdisciplinar, né? A gente sabe que é um desafio o trabalho interdisciplinar, pelas características, né, das condições de trabalho, inclusive. Embora isso seja um desafio, lá no CER4 a gente trabalha incansavelmente em busca desse trabalho compartilhado, né, numa lógica de clínica ampliada. A gente atende pessoas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva. Então, uma das perguntas é qual a diferença, né? A diferença ser dois, seriam, né, duas deficiências, duas áreas, e ser as quatro áreas, né, de reabilitação. Então, na época que a gente propôs a implantação do equipamento, a gente queria ser dois, né? Mas aí naquele momento falou, não, se vamos fazer um ser dois, vamos fazer um ser quatro, né? Assim, mágico. Um marco legal.
regulações, mas eu preciso dizer que teve uma demanda muito especial, que as demandas do controle social, né? Sem o suporte, a cobrança, a participação, né, dos conselhos ativamente, a gente talvez não teria conseguido, né, que ele saísse do papel, tá? E demandas da própria equipe técnica, né, na época, Semura, CREF, CAPES Infantil e Escola Ponte da Amizade, que eram equipamentos que já atendiam pessoas com deficiência e reabilitavam no âmbito, né, governamental, e que a gente sabia que precisava partir para um outro nível de atendimento. Esse é o SER 4, não sei se todo mundo conhece, que é ali na Avenida Andradina, né? Um dos desafios é a acessibilidade. A gente está falando, né, de desafios, então assim, a gente tem um problema de localização. O SER 4 foi construído muito fora de mão, né? A primeira ideia seria implantado aqui perto da Polícia Federal, né? E a gente ficou muito feliz, porque era uma área central, de fácil acesso, mas acabou que foi construído lá longe, né? E a gente ainda tem um problema de logística de transporte urbano, né? Então as pessoas têm essa dificuldade de acesso. Nós somos uma equipe bastante grande, e embora seja grande, a gente está trabalhando para ter a equipe mínima, tá? A gente ainda não tem a equipe mínima necessária. Quando eu apresento esse slide, as pessoas falam, meu Deus, quanta gente, né? Mas aí é preciso dizer que essas pessoas atendem em 4 áreas de reabilitação, e para cada área de reabilitação a gente tem muitos serviços muito específicos. Dentre eles, o ambulatório de ostomia, né, o ambulatório de disfagia, o programa de órtese e prótese. Então, assim, são muitos profissionais que têm muitos serviços. A gente tem uma equipe médica também bastante significativa, né? Cada área de reabilitação precisa ter um profissional médico de referência na área. Então, a gente tem oftalmologista, né, reabilitação visual, otorrinolaringologista, reabilitação auditiva, o ortopedista na física e a neurologista na reabilitação intelectual. Aqui tem alguns slides com relação aos critérios, e aí eu preciso dizer o seguinte, que um outro desafio é a gente entender o que é o serviço e os critérios de elegibilidade para o SER 4, né? Tempo de lesão, né? Outro desafio é a gente, falando da reabilitação física, né? É contra-referenciado para a clínica de fisioterapia da rede, né? Em que momento ele é inserido e em que momento ele vai ser contra-referenciado para atenção primária ou para outro equipamento da rede de saúde socioassistencial. A gente tem hoje uma demanda muito grande por atendimento na reabilitação intelectual. O número vem crescendo, assim, vocês que trabalham, né, na área sabem do que eu estou falando, assustadoramente, assim. A gente tem pensado e desenvolvido e implantado muitas estratégias para resolver sem chance de resolver, mas responder às demandas da reabilitação intelectual. E um desafio depois que ele passa por nós, porque é um espaço de reabilitação, com plano terapêutico singular definido e temporário, né? O que a gente faz quando se conclui o plano terapêutico, né? Esse é um desafio para a rede, né? E embora eu esteja gerente, né, eu sou assistente social, e assim, difícil vir aqui e não pontuar que esse é um grande gargalo, né? A gente precisa apontar os nós, para que eles possam ser desfeitos, né? Então, essa é uma situação bastante crítica hoje, mas que tem, assim, a gente tem pensado algumas estratégias, não estou dizendo que é impossível, mas a demanda é muito maior do que a gente consegue atender hoje. Pra vocês terem uma ideia, pelo instrutivo de reabilitação que norteia o nosso trabalho, a gente tem que atender por área, na reabilitação intelectual especificamente, 200 pacientes por mês. Só crianças e adolescentes autistas, a gente tem mais de 200.
né? Mas a gente atende outras né, síndromes ou, né, outros transtornos. Então, assim, a pessoa autista, né, e com as necessidades e particularidades que o programa de órtese e próteses e meios auxiliares de locomoção está lá no Ser 4. Tem um outro problema, um outro desafio, que é a tabela do SUS, que está bastante defasada, né? A tabela que regula os recursos, e com relação a esse programa especialmente, assim, ela está defasada há mais de 10 anos. A gente não consegue entregar um bom material com o valor que a tabela paga, de mais de uma tabela, embora tenha a ver com recurso, né? Mas é o nosso papel instigar, exatamente. Ambulatório de osteotomia, de disfagia, é campo de estágio. Sem estagiários a gente não consegue também dar conta. Algumas fotos. Na reabilitação auditiva, a gente tem alguns serviços também, que é o programa de OPN auditiva, que são os aparelhos auditivos, né? E aparelho de FM, que ajuda a criança na escola, né? Não sei se todo mundo sabe o que é. A professora coloca o microfonezinho e sai direto no ouvidinho da criança no aparelho dela. Então a gente tem isso lá também. Ser-Baby Áudio, que é um programa de monitoramento de bebê de risco, né? Os prematuros ou com alguma outra condição de saúde da mãe ou da própria criança. E aí eles vêm para nós e continuamos o monitoramento. Grupo de pré-ASE, que é um grupo de família junto com o paciente com deficiência auditiva para preparar esse paciente para um mundo novo, que é o mundo do uso do aparelho auditivo, que é um mundo completamente novo. Algumas fotos. A reabilitação intelectual. A gente tem uma parceria com o Dr. Patinhas, que é uma ONG aqui da cidade, que é parceira na terapia assistida por animais. A gente não fala terapia porque é uma atividade pontual, então é uma atividade assistida por animais. A gente tem oficina de musicalização, grupo de orientação familiar, teatro, parceria com a Fundação Cultural, e também é campo de estágio em várias áreas. Está acabando. Aqui o Dr. Patinhas, ali, ó. E um grupo de mães acompanhando uma atividade nossa. Aqui no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a bandinha, que é da oficina de musicalização, fez uma apresentação. A reabilitação visual. A gente tem um grupo de orientação e mobilidade, que é um grupo terapêutico, terminou meu tempo, mas está acabando. Que faz orientação da pessoa com deficiência visual, baixa visão, para o uso de bengala, enfim, nesse sentido. Grupo de estimulação visual para os bebezinhos, grupo de socialização e atividades de vida diária, e a gente está em fase de implantação, programa de OPM visual, que é para lentes esclerais e próteses oculares, que está implantando porque falta recurso e agora vai dar certo. Aí algumas fotos dos terapeutas no grupo de orientação e mobilidade. Aqui eu queria dizer, né, para reforçar, que o Ser 4, então, ele faz parte de uma rede, né, que sem as instituições, quando a gente inaugurou, veio junto com a inauguração um temor de que agora vai fechar os recursos e convênios, né, que a gente tem com as instituições vão acabar e botar no terror, enfim, todo mundo ficou desesperado. Depois todo mundo entendeu que não, né, a gente veio para compor a rede, não acabar com a rede, né. A rede ela é construída coletivamente. Imagina se a gente daria conta sozinho. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para as instituições, que elas merecem. E é isso, dos desafios e das possibilidades. Eu acredito que é sempre possível coletivamente a gente pensar em alternativas. E eu queria dizer que eu senti falta de mais representantes dos usuários aqui, né? Embora a gente saiba, né, da dificuldade da nossa luta, inclusive, para estar aqui, né? A gente deixou os nossos espaços de trabalho por uma boa causa, mas eu senti falta
inclusive dos nossos, estarem aqui, né? Então, eu sou uma defensora do SUS, viva o SUS, e em nome da equipe do Ser 4 eu agradeço. Muito bem. Parabéns. Nós sabemos dos desafios, e aí eu tenho mais uma pergunta aqui, que já fizeram, depois nós, se der tempo, nós respondemos, tá certo? Maíra, você vem de uma organização social que se transformou, foi trabalhada para se tornar Ser 2. Esse processo, nós sabemos que estar dentro de uma instituição é um desafio a cada 2 minutos, ou até menos. Porque manter instituições sociais de reabilitação, ou de educação, ou de cultura, é um desafio na ausência do Estado. Esse é um desafio grande que nós temos a nível nacional. Então, falar um pouco do Ser 2 Curitiba e como que vocês chegaram nesse estágio. Parabéns, muito bem-vinda a Foz do Iguaçu, fique à vontade. Obrigada. Pessoal, bom dia. Que coisa boa a hospitalidade dessa cidade. Não conhecia Foz, mas fui muito bem recebido, então quero agradecer aqui o carinho, mas principalmente a felicidade de saber que a gente está em um espaço, e Elinho, o que abriu? E o Hélio me falou uma coisa ali que me tocou muito, né? Que é seguimos a nossa dinâmica apesar do evento acontecendo. E isso é a proposta de inclusão, né? O mundo não vai mudar em prol da pessoa com deficiência. Nós precisamos respeitar e promover a inclusão, a equidade. E eu acho que é bem esse o nosso grande propósito aqui. Então, como a colega ali falou, eu venho até há 10 dias atrás à frente de uma organização da sociedade civil, a AFES, né, passo agora por uma transição para, né, estar à frente de um departamento governamental, mas acima de tudo da causa da pessoa com deficiência. E que nesse momento eu vou discorrer um pouco mais sobre a política de saúde, mas aí eu já quero pedir ali para colocar a apresentação, por favor, até para poder iniciar. A área de trabalho como Foz. Aí, ó, Foz, 24 Foz, Ser 4, gente, estou ali. Gente, eu não me dupli com tecnologia, vamos lá. Me ajude lá para passar. Sou mais falante. Obrigada. Então, já trazendo um pouquinho bem do que a gente está discutindo aqui hoje, antes de nós entrarmos bem no ser e responder as perguntas ali, porque vai ser discorrido isso ao longo da apresentação, eu queria chamar muita atenção para o momento que nós estamos aqui hoje. Quando eu olhei a programação, eu vi ali os painelistas, assistência, saúde, a educação, e aí eu acho que isso só reforça o sentido realmente de cidadão, seja ele com ou sem deficiência. E eu acho que esse é o grande propósito, é nós percebermos que o cidadão, e ali, né, no centro, a pessoa com deficiência, ela perpassa por todas as esferas. Ela perpassa pela educação, ela perpassa pela assistência, pelo esporte, pelo treinamento, empregabilidade, cultura e saúde. E quando nós discorremos aqui sobre o painel do ser, né, sobre a área de saúde, e aí talvez esse seja o primeiro desafio, mas ao mesmo passo, né, Carol, a primeira provocação, que é nós percebemos que a pessoa com deficiência, quando a gente fala da reabilitação, e aí é importante destacar, que foi trazido acho que pela Anne, que a pessoa com deficiência, pela Constituição Federal, ela é público nato da assistência e de todas as áreas que ela vir a precisar acessar. A pessoa com deficiência, ela não vai ter de alguma forma a inclusão, a equidade, sanada pelo serviço A ou B, mas sim pelo conjunto, mas sim pela rede. Por isso que essa proposta de rede, de algo multi-secretarias, multipolíticas, intersetorial, é de extrema relevância, porque a saúde ela é um dos braços e o ser é um dos dedos, se for para a gente pensar, né, como um corpo, porque a pessoa com deficiência é um todo, ela precisa desse funcionamento como um todo. E aí eu queria trazer bem o sentido de cidadão, né, que é um indivíduo que tem direitos e deveres. E aí também trago aqui uma reflexão para nós pensarmos. Direito a quê? A tudo que ele precisar para exercer o seu papel como cidadão. A tudo. Deveres.
deveres de se portar e exercer a sua cidadania. Então é importante que a gente tenha isso muito claro, para que a gente daqui a um pouco não pense no fragmento, não pense que o ser, a exemplo daqui, o 4, vai dar conta de tudo que é da saúde, de tudo que é a reabilitação, porque a reabilitação aparece na assistência, na educação, na saúde, na cultura, no esporte, nesse todo, porque ele é um indivíduo todo, ele é um indivíduo completo. Então, para a gente realmente pensar um pouquinho sobre isso. Opa, acho que eu voltei. Voltei, aí, eu vou aprender, gente. E aí um pouquinho da saúde, né? Do ser. O que é o ser? E a Carol falou um bocado ali, então não vou meter a conceito da prova, porque acho que essa não é a proposta. Mas o ser é um ponto de atenção para a reabilitação da pessoa com deficiência, ou a pessoa que já nasceu com alguma deficiência, ou aquela que tem a deficiência em um caráter transitório, né? Ou aquela que vem adquirir a deficiência que vai ali ao longo da vida. Então, já pensando um pouco nisso, e aí também eu chamo bem a atenção para essa caminhada, ali, visitando alguns seres pelo nosso país e conhecendo um pouco mais do serviço, que o ser ele é executado em 4 áreas. Então, ele é da área auditiva, visual, intelectual e física. E aí, Carol, eu queria compartilhar uma experiência com vocês e com a Carol que a gente teve em uma dessas caminhadas com o pessoal do Ministério da Saúde. Quando eu falo dessas áreas, eu não estou falando necessariamente da deficiência auditiva, da deficiência visual, da deficiência intelectual, enfim, eu estou falando da necessidade de reabilitação dessas áreas. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque esse é um serviço que é voltado para o processo de reabilitação. E o que perpassa a reabilitação? A possibilidade de inclusão no mercado de trabalho, a possibilidade de inserção nos espaços sociais, a possibilidade de frequentar uma escola especializada, a possibilidade, né, de frequentar outros ambientes e todos aqueles que ele quiser acessar. Mas de forma nenhuma nós podemos aqui confundir, e aí já pego o primeiro desafio, que o ser é um espaço para manutenção, para aquela terapia que precisa também, e é um outro ponto de atenção, da permanência desse atendimento. Porque justamente o grande propósito do ser é que ele tenha um fluxo de reabilitação, retorna para a sociedade, reabilitação, retorna para a sociedade. Então, dentro dessa esfera, ele pode atender desde uma pessoa que veio lá, né, para atendimento com a deficiência intelectual, com o espectro do autismo, até uma pessoa que porventura sofreu um acidente, teve uma amputação e precisa fazer uma protetização do coto. E que depois que ele tem essa protetização feita, ele segue a vida, né, de cidadão dele, ele segue aí acessando todas as políticas. Então, parece um detalhe pequeno, mas isso talvez seja algo para a gente pensar muito sobre esse gargalo que a Carol comentou tanto e que é comum de todos os serviços, não do ser, mas o serviço de saúde como um todo, porque a demanda é imensa, mas ele precisa fazer esse processo. E aí, Carol, eu queria reforçar bem o que você falou, que é justamente o quanto o ser compõe uma rede de cuidados. Ele não exclui os outros serviços, porque ele vai receber esse paciente para promover a reabilitação, estabilizou, cumpriu a reabilitação lá de um paciente que precisa lá ser estimulado a mastigação e deglutição, cumpriu aquilo, ele retorna, ou ele fica junto sendo atendido, por exemplo, ali no serviço da PAI, com a fonoaudióloga do ambulatório, porque ali ele vai ter a base da manutenção dessa necessidade dele. No ser, é até que ele tenha essa autonomia da reabilitação, que ele avance, que ele tenha um plano terapêutico muito bem definido, para que ele possa ter alta. E aí também queria já trazer um desafio que a gente lida lá e vem em todos os serviços. Não é uma alta no sentido de estar curado, está 100% reabilitado, não, mas é uma alta no sentido de essa etapa que foi definida ali no plano terapêutico singular, porque o ser trabalha com o PTS, ele teve aquela etapa vencida e agora ele vai lá para aquela instituição, para aquela organização, para ter o seu plano de atendimento individual, que aí dentro desse espaço vai perpassar por todas as políticas. Então, essa é uma sutileza que parece que às vezes a gente se perde no meio do caminho, mas ela é importante. Então, o ser ele tem sim que ter esse fluxo, ele tem sim que trabalhar com essa alta. E o que o ser pode oferecer? E aí, pegando um pouquinho do que a gente conversou ali. Uma diversidade de coisas, que vai desde o diagnóstico, desde o processo de avaliação, orientação, estimulação precoce,
atendimento especializado em reabilitação. Eu vou frisar muito essa palavra, pessoal, reabilitação. Não é manutenção, é reabilitação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é legal marcar muito isso. Reabilitação é aquele paciente que chega para nós lá e precisa ser trabalhado a autonomia da marcha, por exemplo. Ele vem, é inserido ali na fisioterapia e trabalha a autonomia da marcha. Ele adquiriu a potencialidade dessa marcha, a melhora dessa marcha, não a aquisição dessa marcha, aí vai para o programa de manutenção. Aí vai para um outro serviço, para que ele possa ser assistido em um outro serviço e essa vaga pode ser aberta para a entrada de um novo paciente. Por isso, mais uma vez, a importância do trabalho em rede. Porque esse serviço depende ali do outro serviço e dos demais. Precisa realmente ter esse fluxo de serviço. E ele não é o serviço para receber aquele paciente que vem, por exemplo, né, estou falando da minha realidade lá de Curitiba e do que eu vivenciei aí junto com o Ministério da Saúde, para o paciente que vai lá para o lugar de saúde porque precisa de uma consulta com uma fisioterapia. Não. Ele vai chegar nesse serviço se ele tem a potencialidade de reabilitação ou alguma dessas necessidades, para justamente não gerar esse gargalho de serviço. Ali só um dado, tá, em relação ao nosso Paraná, ao nosso estado. Hoje nós temos 4 em pleno funcionamento. Então vejam, o serviço ele não é recente na política nacional, mas ele é recente no nosso estado, de certa forma. Vocês falaram em 4 anos, o nosso, lá na instituição em que eu era gestora, tem 1 ano. Então ele realmente é bem recente. Nós temos 2 em Curitiba, Foz e Jacarezinho, que está aí caminhando também com o serviço. Vamos falar quantos que tem no resto do país. Esse é um dado curioso, assim, nós temos estados, a exemplo mais lá do Nordeste, que tem 37. Então, né, 37 no estado e 15 em um município. Então, de fato, é um serviço em que o nosso fluxo precisa ser expandido. A gente sabe que há uma vertente aí do nosso estado, né, a gente tem acompanhado esse processo até por ser uma organização, e aí a gente tem uma autonomia de gestão diferente, né, por ser uma organização, de que há um movimento para essa expansão. A expectativa é que a gente possa aí chegar a mais de 10 ou 11 aí nesse próximo ano, porque ele é importante. Mas eu só vou frisar assim, que é importante que a gente tenha muito claro que o papel dele é de reabilitação. O papel dele não é a consulta especializada, né, para a rede como um todo, porque senão a gente não consegue realmente garantir esse fluxo. Só para vocês terem uma ideia, o SER 4, ele precisa ali dar conta da oferta de 700 pacientes no mês. 200 da intelectual, 200 da física, 150 da auditiva, 150 da visual. Só que 700 vão gerar mais de 4.000 atendimentos, que vão gerar mais... Então, realmente, é um gargalo que precisa ali, né, desse fluxo e da ajuda dos parceiros nessa grande rede. Ali a metodologia de atendimento, e aqui eu queria frisar, parece uma coisa tão simples, mas que é de extrema importância. Vou correr porque está acabando, só tem 2 anos. A instituição, o usuário, a família e os intersetores. Precisa estar todo mundo nessa esfera, senão a coisa não acontece. A saúde fazendo a conta, a gente sabe que o usuário também não, a família também não, então a gente precisa estar nesse ciclo realmente. Ali um pouquinho, né, do SER 2, então na FES é um SER 2, e ali eu já deixo bem claro que a gente atende todas as áreas dentro da instituição. Por quê? Porque o cidadão, a pessoa com deficiência, precisa perpassar por tudo isso. Aí um pouquinho das nossas especialidades, né, o que a gente tem dentro do SER 2, e por que é o 2 e não o 4, por exemplo, né? Primeiro porque a gente é pioneiro aqui no estado, então nós somos a única instituição que não é do poder público, que se habilitou em ser no nosso estado, né? Então isso fez com que a gente ali tivesse, né, essa possibilidade de autonomia, porque nós somos uma organização privada com finalidade pública. Segundo, porque nós optamos em começar pelas áreas em que nós tínhamos conhecimento, que era a área física e intelectual. Contudo, nós já estamos aí, acredito que daqui a 60 dias, fazendo essa alteração para o funcionamento do SER 4, para fazer esse avanço aí, para fazer essa alteração aí. Gente, o 2, o 3, o 4 é só uma chave de áreas. Essa é a grande alteração. E aí, claro, consequentemente, o recurso, a equipe de trabalho, a quantidade de vagas e tudo isso. Tá? Ali um pouquinho, né, do nosso fluxo, onde que nós ficamos, como é que a gente funciona. O termo de adesão ao tratamento de saúde, que aqui a gente deixa muito claro para o paciente. Paciente, você veio para o atendimento com essa proposta, esse é o objetivo do trabalho aqui com você. Cumprindo isso, você vai precisar de sessões de física, vai precisar de sessões de fono, vai precisar de... Vai, mas não é na reabilitação. Mas tem que montar um fluxo,
porque a reabilitação tem que cumprir aquele propósito, senão a gente ingessa para os demais, tá? Aí um pouquinho dos nossos, né, nosso atendimento, então também com a concessão do Optimal, que é o maior desafio, a gente sabe que a tabela está defasada, e aí é importante a gente dizer que essa tabela é tripartite, o Ministério da Saúde não vai fazer um reajuste só para o Paraná, né, porque é uma tabela a nível nacional, e aí realmente é uma conversa entre os nossos entes para que possa compor esse financiamento. Ai, que pena, ele está bem pagadinho ali. Mas aí eu só falo um pouquinho, né, que a inclusão é quando a gente aprende a respeitar aí todas as diferenças e não fazer com que todas elas se tornem igualdade, porque cada um é diferente do outro. Pessoal, obrigada pela acolhida, estou à disposição. Bom, dando continuidade, nós temos aí um tempinho de 15 minutos. Temos duas questões voltadas para o C e tem uma outra questão, e aí eu vou pegar um gancho na fala do presidente do Conselho, que é qual o papel da iniciativa privada na inclusão social do deficiente. Gente, a iniciativa privada não obrigatoriamente ela tem que direcionar para essa ou aquela questão. O papel da iniciativa privada é na hora de trabalhar o seu imposto de renda, e aí o deficiente físico, nesse caso, fica fora daquele percentual que é descontado do imposto de renda para o Fundo Municipal de Saúde, da criança e do adolescente, de assistência social, do idoso. E aí, quando o Conselho não tem criado a lei do fundo e não garantiu no orçamento municipal, lá um caraminguá, vou usar uma palavra bem, é um caraminguazinho só para ter a conta aberta, não recebe, não tem o incentivo, e aí fica-se com o pires na mão, pedindo auxílio de um e de outro, e aí é outra demanda. E nós precisamos ter atenção que um conselho, sem a lei do fundo e sem a lei do sistema tripartite, municipal, estadual e federal, ele não recebe recurso do Estado, ele não recebe repasse do governo federal, e menos ainda do município. Nós temos que ter isso, levar isso em consideração. Eu venho há 20 anos dentro de conselho e acompanhando essas questões de conselho, e isso é extremamente importante. Garantir a legislação. Nós temos 1.500, 300 mil legislações, e nós, enquanto, e aí eu faço uma crítica, porque eu também sou organização social, quando as organizações sociais não se enquadram dentro da legislação para estar buscando recursos, buscando a transformação, se transformando em instituto. A Guarda-Mirim, por exemplo, tem 30 anos, quase 40 anos de Guarda-Mirim, e ela precisa estar sempre em constante evolução, e isso é o papel da organização social na ausência do Estado, que não está garantindo nossos direitos. E aí eu falo enquanto cidadã idosa, sexagenária. Né? Então, assim, nós temos 3 perguntas. Fica para você. Vamos lá. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei, assim, todas são maravilhosas, mas tem uma aqui que é, é algo que a gente tem pensado ao longo desses anos. De que forma, vou ler a pergunta, né? Cadê? Como vocês acreditam que pode ser trabalhado com as famílias dos pacientes com deficiência? Como incluir as famílias nesse processo terapêutico de inclusão? Então, assim, ao longo desses anos a gente tem tido e pensado várias estratégias para trazer, né, a família junto e elaborando junto o plano terapêutico singular, né? E é um desafio grande por algumas questões que eu acho importante a gente pensar, né? Acho que eu vou ficar de pé.
acho que é o melhor, né? Então, um dos desafios tem relação com o perfil, né, dessas famílias, né? Quem acessa hoje os nossos serviços são pessoas, muitas pessoas com vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade social, né, que trabalham de dia para comer à noite, né, a grande maioria delas, que tem uma situação, muitas vezes, que a gente tem o acompanhamento do paciente. Estou falando, vou frisar principalmente a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, né? Que são acompanhados em cada sessão com um familiar diferente, que é aquele que deu conta de acompanhar naquele dia, né? Então, o processo de culpabilização da família, ele é histórico. Então, a gente sempre trabalha pensando de que maneira trazê-los conosco, né, de forma que eles entendam que não estão sendo culpabilizados de estarem conosco, né? Então eu já ouvi assim, mas tem que garantir o atendimento se tiver atrelado à participação da família. A gente vem trabalhando e pensando, a gente tem grupo de orientação familiar, né? A gente teve, no último encontro que nós tivemos, em 2019, a gente estava implantando um projeto chamado Escola de Família, né? E todos eles, não é que a gente desistiu não, a gente vai revisitando as estratégias, né, para que eles estejam cada vez mais próximos. Mas a gente não pode fazer essa transferência do cuidado, nem do nosso cuidado para eles, nem do deles para nós, né? E pensar quais são as possibilidades deles estarem conosco, né? Então acho que mais do que responder a pergunta é a gente pensar de que maneira a gente tem pensado a realidade do atendimento em saúde, que não a gente precisa pensar nos condicionalizantes, né, nas particularidades, né, da questão que envolve a pessoa com deficiência. Então, assim, hoje eu estou, né, na gerência e nesse momento, nessa gestão, a gente tem implantado, agora a gente felizmente está com um projeto em parceria com a Unioeste e que trouxe para nós, com bastante alegria, a gente recebeu 2 psicólogas para compor a nossa equipe. É um projeto que a gente já vem realizada, onde o C4 está vinculado, né? E a gente está implantando agora com horários alternativos, né? Então, se a família não pode ir de manhã, a gente vai ter um horário à tarde. Se a família não pode ir à tarde, a gente vai ter um horário de manhã. Isso, se a gente for olhar um ano atrás, isso era impossível, né? Então, a composição da equipe também vem para somar nesse atendimento. Muito obrigada. Só para completar o que a Carol comentou em relação à família, eu acho que é importante, isso não é só da saúde, né? Eu acho que é de todas as políticas que atendem a pessoa com deficiência, que a gente tenha a clareza, né, de que as nossas famílias passam por fases, né? Ela passa pela fase inicialmente da negação, depois da superproteção, até para que ela consiga aceitar e acessar as políticas e os direitos que os seus filhos têm. Então eu acho que a grande premissa para o desenvolvimento das nossas famílias é, primeiro, respeitar essas fases, entender que essas fases existem e que cada uma tem marcos de datas, né, os estudos revelam isso, mas é perceber que cada uma tem esse momento. E é realmente demonstrar para esta família que, ao mesmo passo que ela é protagonista do seu filho, e em especial da deficiência intelectual, porque inclusive ela é protagonista na verbalização e muitas das vezes, mas fazê-lo também perceber que o grande desafio é justamente que esse indivíduo, que esse cidadão, ele possa seguir adiante sem depender da família, né? Para que essa família não adoeça também, porque a gente sabe que o cuidador adoece junto. Então é realmente demonstrar e envolvê-lo na definição dos objetivos a tal passo que ele entenda que ele precisa fazer parte, mas ele não pode fazer, seja na saúde, na educação, na assistência, enfim, fazendo por, ele não vai suportar por muito tempo, ele vai adoecer. Então essa articulação, e aí entra o papel do serviço social, que é riquíssimo nessa articulação, é de extrema relevância realmente para que ele possa participar desse processo. Obrigada. Olha, nós temos mais 2 questões, vamos responder meio que rapidinho, porque tem outras questões da primeira mesa. Entendi o recado, foi para mim, então acho que eu demorei. Entendi. Então a pergunta aqui, por que em Foz a gente tem só um C4?
E por que tão poucos atendimentos, sendo que a demanda é muito grande? Olha, então assim, então o SER4, para a implantação do SER4 existem estudos, né? O tamanho da população, as demandas, então assim, Foz do Iguaçu comporta um SER4, né? Esses dias eu respondi uma demanda da ouvidoria, que a gente recebe bastante elogio, bastante crítica, né? E uma delas era uma crítica a respeito do atendimento que a gente faz para a nona regional, né? Então, assim, para a implantação de um SER4, é estudado, inclusive, a região onde ele vai ser implantado, né? Então, hoje o SER4 ele atende, além de Foz do Iguaçu, os 9 municípios da nona regional. Então, assim, não é nada que a gente cria, né, da nossa cabeça, existem estudos, a legislação, então a gente só vai ter um SER4 em Foz do Iguaçu. Com relação ao número de atendimentos, eu faria a pergunta de outra forma, né? Então, assim, os nossos números, eles respondem ao que o instrutivo prevê na capacidade técnica instalada para atendimento, né? Então, hoje a gente trabalha com o número de atendimentos muito próximos com o que é definido. Por que eu digo muito próximos? Porque a gente está em processo de implantação de alguns serviços que irão complementar esse número de atendimentos, tá? Mas, assim, posso garantir que a gente está dentro do que, em algumas áreas acima do que o instrutivo prevê, né? E as demais dentro do que o instrutivo prevê, da capacidade que a gente tem de atendimento. Muito bem. Pessoal, nós vamos fazer uma dobradinha, tá? Porque eu trago a experiência de lá de Curitiba e a experiência de ser de organização. Na realidade, né, e a Carol trouxe isso um pouco, o instrutivo ele traz uma instrução, né, bem lembrado. E nessa instrução ele traz alguns dados que se preconizam nesse processo. Dentre esses dados, ele traz ali a priorização e a evidencialização para a abertura desse serviço conforme uma quantidade de habitantes. Contudo, Carol e demais, é possível, né, a abertura de novos serviços. Só que esses serviços, né, pode ter mais de um ser aqui, pode, né, inclusive há todo um estímulo para que isso seja feito por instituições e não pelo poder público, mas o poder público pode, porque o poder público tem uma série de acessos a recursos, como recurso de construção, para implantação, que a sociedade civil, né, que as organizações não têm. A organização ela tem recurso para construção e custeio. Então, ele pode ter exemplo do que a gente tem aí em outros estados, a exemplo do que tem em Curitiba, né? Por exemplo, em Curitiba nós temos 2 serviços ali que ficam instalados. Contudo, né, a abertura desse serviço perpassa por toda uma reunião, principalmente acho que pós a gestão plena, salvo engano, né, acho que é a gestão plena. Então ele passa por todo um processo, né, aqui do comitê daqui, que vai para a CESA, da CESA, que entra ali, né, por todo o ferramental que tem do Ministério da Saúde para essa abertura. Não é um processo que assim, hoje nós queremos mais um, hoje queremos... Não é, gente, não estou dizendo que esse aqui é um processo simples, mas ele é possível, tá? A exemplo do que a gente tem em outros estados. Em relação à quantidade que a Carol bem colocou, o instrutivo ele tem um cálculo de custeio, então ele tem um valor de custeio que quando você olha ele parece gigantesco, mas quando você desdobra isso em folha de pagamento, ele não é tão gigantesco assim. Então esse cálculo de custeio versus o RH mínimo exigido, porque ele passa por uma série de critérios que norteiam o ser do Brasil, de todos os estados, versus a capacidade de atendimento. Então, nós temos que minimamente dar conta daquela capacidade de atendimento. E aí se pergunta muito para o nosso, né, imagino que para de vocês aqui também, e por que não faz mais? Por que não contrata mais? Por que não dobra a equipe? Porque o custeio está realmente vinculado a uma capacidade. E essa capacidade, se ela não tem esse processo de alta novas vagas, você não consegue fazer esse fluxo acontecer. E aí, acho que vai de encontro com a próxima pergunta, né? Que é o que fazer quando já não tem vagas e na UBS não tem oferta de especialidades, né? Então, assim, eu acho que a gente vai sair daqui, e eu acho que é a última pergunta, né? Com algumas perguntas, né? Para a gente coletivamente pensar nas alternativas de respostas, né? Enquanto trabalhadora da saúde, o tempo todo pensando, refletindo como fazer, né? Existem os limites organizacionais, né?
E o grande desafio hoje, eu acho, para nós, é poder fazer esse fluxo, né, que a Maíra tanto falou, né, da gente poder acessar o CER4, né, passar pelo processo de reabilitação e voltar, né, a gente conseguir contrarreferenciar esse usuário para atenção primária ou para a rede parceira, né. Então, esse é o grande desafio, fazer com que esse fluxo, né, ele seja consolidado. Não é algo, né, da noite para o dia. A gente tem trabalhado incansavelmente, gente, embora às vezes as coisas sejam né, morosas, né, mas o trabalho está sendo feito. A gente tem uma equipe hoje composta, um grupo de trabalho com as instituições. A gente tem pensado, né, como fazer para que esse paciente seja mais fluido entre os equipamentos. A gente tem aí a parceria agora de uma emenda positiva que vai capacitar profissionais da atenção primária, né, dentro da abordagem para atendimento de criança dentro do espectro do autismo, né, capacitar profissionais para fazer um trabalho de capacitação das famílias, né. Então, assim, as coisas estão acontecendo, a gente tem pensado alternativas, mas algumas coisas, infelizmente, demandam tempo. Obrigada. Bom, só para aproveitar, eu acho que é importante falar da Lídia ter vindo lá conhecer, a questão é a seguinte, Maíra, que você me explicou lá no momento, que uma coisa é o atendimento fora, né, externo, do qual você recebe pelo governo federal no programa do CER. Como é que se faz para o atendimento interno, que eu acho que você tem que falar, porque é importante até para o presidente da PAI saber que tem que arrumar outro dinheiro. Eu acho que bem lembrado, e completar justamente porque eu nunca impeço que eu não vejo vocês. Bem lembrado ali do que até vindo em conta com a pergunta que a Carol acabou de responder, né? Como é que faz quando vem para o CER, não tem vaga e daí não tem lá na unidade de saúde? Acho que a primeira questão nós precisamos entender qual é o propósito do serviço, né? É reabilitação, ele não um caminho, né? Ele não é uma válvula de escape para a quantidade da demanda que a gente que ter lá na ponta, na unidade de saúde, né? Ele não é para consultas de especialidades, ele é um centro de reabilitação. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, porque as unidades de saúde são nossas parceiras. Se elas não tiverem muito claro esse fluxo, vai dar gargalo e a gente não vai dar conta. Assim como o serviço tem muito claro que o paciente adquiriu aquela autonomia naquilo que foi proposto, ele tem que ir para outro serviço lá para manutenção. Ele não vai ficar no serviço do CER 2, 3 anos. Não é essa a premissa do serviço, tá? E aqui a gente sempre comenta lá dentro da instituição assim, mas aí vai para onde? Não tem para onde ir. Não adianta querer resolver o problema que é outro problema, né? Nós precisamos resolver aquele para poder pensar na estratégia de outros. Essa é uma situação. Uma outra situação que o Felipe bem trouxe são as estratégias, e até por isso que nós sabemos que os nossos governantes estimulam cada vez mais essas parcerias, né, com as instituições privadas com finalidade pública, as OSCs, né? Por quê? Porque a organização, quando ela abre um serviço, por exemplo, como esse, ela tem também outras possibilidades de atendimento para aquele paciente que saiu da reabilitação e precisa da permanência na manutenção. A exemplo, por exemplo, né, do Sistema para PAI e para outra instituição. Então, o que nós fizemos como estratégia? Porque o nosso CER não ia dar conta de atender os nossos 240 que estão lá dentro. Porque a gente atende 246 na educação, que são aqueles pacientes que precisam da fisioterapia até o fim da vida, como sabe, foram até o fim da vida, que usam sonda, que usam tráqueo, enfim. Então, o que nós fizemos? Aquele paciente que precisa da manutenção, que é o nosso usuário, que precisa do atendimento de saúde, nós buscamos o financiamento, porque a gente precisa de recurso para pagar, falamos aqui que o grande desafio é o orçamento, via PRONAS, via outra possibilidade de incentivo e via contrato com a gestão lá nossa, e também a gestão plena, para atendimento do ambulatorial, do atendimento inicial ali de saúde. Então, a gente continua com o atendimento dele ali no nível ambulatorial. Esse usuário da manutenção não ocupou as vagas do CER, porque as vagas do CER é acesso, vão lá, façam a quantidade de sessões, a gente tem dentro da instituição um protocolo base, que é uma quantidade de sessões base, então tem uma quantidade de sessões, é reavaliado, se tem alta série, se não tem alta, faz um novo plano, mas ele não se estende por muito tempo. Então, ele só acessa serviço para esse processo.
Todos os outros que precisam de serviços de atendimento da saúde, que não são da reabilitação, nós buscamos outras fontes de financiamento, como Pronas, eu sei que tem Prodom, porque também acessam pacientes oncológicos no serviço, e como, né, processos de contrato aí ambulatorial, termos de fomento, termos de chamamento, enfim, a gente aí faz um leque, né, e acho que esse é o grande desafio, e a grande caminhada que as nossas instituições têm que fazer, que é essa ampliação da gestão, especialmente na área de captação, para que ela entenda que esse serviço não vai dar conta de financiar toda a demanda de saúde da tua instituição, porque não é essa a proposta. A proposta do serviço é a reabilitação para a pessoa que está com alguma deficiência ou que é uma pessoa que tem ali já a deficiência desde o nascimento. Então, essa multissetorialidade é importante para a manutenção e sobrevivência do serviço, não fica inoperante. Obrigada, Maíra. Gente, nós temos um desafio grande pela frente, muito grande mesmo. Um deles é garantir recursos. Sempre, seja dentro da organização social ou seja dentro dos fundos municipais de saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, e nós precisamos buscar a intersetorialidade dos serviços para dar andamento nas políticas públicas de inclusão social, independente da condição. É isso que eu tenho como desafio. Deixo aqui agradecer muito às meninas, a parceria. Desculpem se eu não consegui atingir a meta. E a Maíra pediu a palavra para dar mais um exemplo. Pessoal, desculpa, eu sei que eu estou ultrapassando o tempo, mas só lembrei de uma experiência, porque nessa implantação do nosso serviço, como nós somos um do Paraná que era de organização, isso é algo que passa por um trâmite um pouquinho diferente, nós tivemos a oportunidade de circular pelo país, aí com uma equipe do Ministério da Saúde e de outros serviços. E a gente viu bons resultados, sabe, Carol, nos outros estados, e aí fica aqui, né, e nós também estamos implantando isso lá, na nossa, né, o pessoal lá da instituição, porque agora já não estou mais ali na gestão, mas é justamente essa aliança com outras esferas, com outros setores, porque volto a dizer, né, o indivíduo, a pessoa com deficiência, está em constante desenvolvimento. A saúde não vai dar conta sozinha, a educação não vai dar conta sozinha, a assistência não vai dar conta sozinha, e principalmente quando a gente fala de 18 a 59, que tem aquele, né, nível de políticas, que tem da criança, tem do idoso, e o 18 a 59, né, ele não vai dar conta. Então, o que alguns serviços fizeram, principalmente o pessoal ali do Rio Grande do Norte, o pessoal mais lá de cima, eles criaram parcerias com espaços de esporte para reabilitação, porque hoje os professores de educação física podem compor o serviço de reabilitação. Então, eles estreitaram parcerias com associações de bairros, com a iniciativa privada para atividades laborais, para, né, implementar essa reabilitação do indivíduo. Então, esse vai ter que ser, assim, talvez algo para ficar no radar do serviço, né? De pensar, não vamos dar conta disso sozinho. O financiamento vai ser sempre insuficiente, porque a demanda sempre é maior, né? Os nossos legisladores, a gente sabe que o orçamento, ele não é infinito, mas a demanda é, porque ela sempre aumenta. Então, é realmente pensar nessa estratégia com os atores da nossa sociedade envolvida, iniciativa privada, organização social e poder público tem que caminhar juntos, né? Tem que caminhar de alguma forma, seja de parceria, senão a gente não vai conseguir dar conta. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Bem, agradecemos a Carol, a Elza e a Maíra, né, pelas apresentações e muitas contribuições. No início do evento, eu anunciei e agradeci a presença de algumas autoridades. No meio do decorrer do evento, algumas outras chegaram, né, e algumas já não estão, mas eu preciso anunciar tanto a presença que tivemos da Secretária Extraordinária de Direitos Humanos, né, que o André na mesa anunciou, a Kelly Trento, e agora nesse momento a gente também se encontra com a ex-secretária de Saúde, Rosa Jerônimo Lima. Então anuncio aqui. Agora eu venho agradecer, né, informar para vocês que nesse momento nós já estamos em encaminhamento para o almoço. Faremos uma pausa, retornamos às 14 horas em ponto. O almoço será fornecido, espero que vocês tenham interesse, mas a Guarda Livre também vai disponibilizar o almoço. Então seria bem importante que assim que saísse da sala, cada um levasse a sua cadeira ali para fora, para organizar, né, toda essa recepção aqui para o almoço. E eu espero que vocês fiquem, que dialoguem, que conversem. Só antes de sair, chamo o nosso anfitrião.
reunião para alguns recados. Hélio, por favor. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Parabenizar pela brilhante explanação dos nossos painelistas no período da manhã. À tarde nós estaremos de volta. Mas antes eu gostaria de trazer um informe e convidá-los a participar conosco da nossa 4ª Conferência Municipal da Aprendizagem, Desafios e Perspectivas. Será realizado... Não, essa não é da campanha. Será realizada no dia 28 do 8, ali na Uniamérica. E nós... Desculpa, gente, dia 26. Dia 28, o que tem 28? Oi? Domingo? Tem o almoço lá na casa da Ivânia. Né? Vamos todo mundo para lá. Dia 26. Sexta-feira. Com início às 8 horas da manhã. Das 8 às 17 horas. No período da manhã o público será somente os adultos, nós adultos, profissionais que atuamos na rede de proteção à criança ou adolescente, seja ela de aprendizagem, serviço de convivência, governamental ou não governamental, todos estão convidados. Eu acabei de passar para a Lilian o formulário de inscrição, então todos terão acesso, a Lilian vai disponibilizar no grupo. Nós precisamos da participação de vocês para que a gente possa discutir a aprendizagem sobre outras perspectivas, sobretudo também com a pessoa com deficiência. Nós estamos trazendo os profissionais de fora para fazer fala para nós, procuradora do trabalho, doutora Érica, lá de Curitiba, e também a Débora Reis, que irá fazer uma fala para nós sobre orçamento. Ela é do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e coordenadora, junto comigo, do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado do Paraná. Então nós temos falas importantes. No período da tarde, somente com os adolescentes e jovens e interessados. Então são 2 links, de manhã para o adulto e à tarde para os adolescentes. Por favor, façam a inscrição dos seus adolescentes, do público que vocês atendem, para que a gente possa ter uma conferência que possa nos subsidiar com outras propostas, além daquelas que a gente já trabalhou na conferência, na primeira, na segunda e na terceira conferência da aprendizagem. Também nós fizemos um compilamento de todas as propostas referentes à aprendizagem que saiu na Conferência Municipal, Conferência Estadual e Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobretudo no que se refere à aprendizagem, para nós analisarmos como está isso. Por isso desafios e perspectiva no âmbito da aprendizagem. Então, eu tenho um recado que a Mazé pediu para mim informar. Nós também estamos na semana? Dia Nacional? Não, enfim. teve o caso de feminicídio, a gente quer intensificar. Então estamos numa campanha aí de combate à violência contra as mulheres. Então, se você não está sozinha, esse cartaz está disponível ali na frente para que vocês possam levar para as suas instituições. Eu não poderia deixar de, como anfitrião, nós temos 2 candidatos aqui na Guarani. Hoje eles não estão aqui na condição de candidato, mas como apoiadores, do movimento, por entender a causa, que estão presentes conosco. Em respeito à legislação, em respeito aos nossos candidatos, eu só vou pedir para que ele se levante, doutor? Não? Eu não conheço pessoalmente, mas é Felipe Braga Corte, candidato a deputado federal. Muito obrigado pela sua presença. A casa sempre está aberta para você. Rosa Verão, por favor, candidato a deputada estadual, também presente, militante conosco na nossa casa. Seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Eu acho que é isso, né? Eu só queria falar mais uma coisa. Meu nome foi citado algumas vezes, mas eu não sou a rede, eu só faço parte. Eu gostaria que todo mundo que fosse da rede levantasse, por favor. A rede mais inclusão. A escolha dos painéis, os temas
foram debatidos em grupos, como eu sempre faço, coletivamente. Então eu agradeço muito, como eu disse no começo, representar esse grupo, tá? E, por favor, nós vamos ter muita coisa boa ainda tarde. Eu acho que todo mundo somos rede mais inclusão. Todo mundo levanta aí agora.